Sejam bem-vindos ao Radar, turma do Balão Mágico, por que não falar assim? Jair Oliveira, Toby, Mike Biggs, que está remotamente, mas está aqui com a gente também. Sejam Isso aí. bem-vindos. Bom, acabou de estrear a super fantástica história do balão. E antes de mais nada, eu queria saber como é que vocês receberam essa notícia dessa produção. Vamos contar a história do balão. Como é que vocês receberam? Como é que vocês ficaram sabendo? Eu fiquei muito contente, assim, porque... Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho irmão, inclusive, que mora em Barcelona, que não deixa de ouvir vocês um dia. Opa, nosso ouvinte, como ele chama? É o Valdir. Oh, um abraço pro Valdir, né? Obrigado. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu achava que essa história tinha que ser contada, né? E como todo mundo imagina sempre as coisas mais bacanas, assim, é legal ver todo o universo que era, né? E outra época, tudo, fiquei muito feliz quando soube. Sim. E você, Jair? Bom, primeiro, né, também dizer que é um prazer estar aqui no Radar mais uma vez e mandar um abraço para todos os ouvintes da Nova. Eu fiquei sabendo através da diretora, da Tatiana, de uma das diretoras, né, da Tatiana Issa, que entrou em contato comigo um certo dia, e eu estou morando fora já há um tempo, né, e ela também mora em Nova York, e aí a gente começou a conversar, ela falou, tá rolando aí uma ideia de fazer um documentário do Balão Mágico e tal. Eu falei, maravilha, vamos nessa. Você já curtiu a ideia? Não foi algo que saiu do papel assim rapidinho. Quer dizer, acho que dentro, você que conhece bem também... A produção do audiovisual, né, essa produção audiovisual, dentro desse sistema, até que foi rápido. Levou aí, sei lá, acho que desde que ela comentou comigo até realmente a realização do conteúdo, levou 1 ano e meio, 2 anos, então até que foi rápido. Razoável. E eu achei muito legal também, né? Porque é uma história que eu acho que muita gente guarda na memória afetiva, quem viveu a infância ali nos anos 80, e muita gente conhece por ouvir dizer. Né? As gerações seguintes sempre tiveram essa chance também de acompanhar as músicas, de acompanhar alguns trechos aí que rodam pela internet. Então, o Balão Mágico acaba sendo algo transgeracional, né? Que acaba afetando várias gerações. E eu acho que é um conteúdo que tinha que ser feito. Tem que ser contada essa história, né? Contada. E, Mike, você ficou sabendo como? Como é que você recebeu essa notícia de que essa história ia ser contada? Bom, primeiro você está falando de onde? Você está em trânsito, não é? Eu tô em trânsito porque eu tô de mudança, eu tô me mudando para o Nordeste. Oh, maravilha! Então eu tô entre Goiás e Tocantins no momento. Mas, incrivelmente, assim, em primeiro lugar, obrigado, né, cara? Agradecer esse convite de estar aqui com vocês, mandar um grande abraço para todos os ouvintes. E, assim, incrivelmente, foi bem parecido com o Jair e com o Toby. A Tati me ligou e falou que tinha essa ideia, que ela estava querendo fazer esse projeto, e o que eu achava, e como o Jair mencionou, é uma coisa que está na memória afetiva das pessoas, e a gente achou muito interessante. Então, o primeiro contato dela foi, cara, você toparia? Eu falei, pô, claro, sem problema. Então, foi muito interessante. E foi esse período, foi mais ou menos 1 ano entre o primeiro contato e a gente falar, bom, agora tá valendo. Legal. Eu queria saber um pouquinho do sentimento, né? De como foi revisitar a história, contar ela de novo, ouvir alguns depoimentos, assistir alguns vídeos. Qual foi o sentimento que vocês tiveram depois de todo esse tempo? Virando o baú de memórias, né? Eu acho que eu fiquei um pouco apreensivo, assim, né? De tocar lá no passado, né? Tinha algumas coisas que ainda estavam assim, né? Meio no ar, coisas que não foram tão bacanas. Todo mundo assim. tem, né? Coisas assim. Mas aí a coisa foi acontecendo tão naturalmente. Eu comecei a mexer nas minhas coisas até para ajudar a arrumar acervo, o pessoal ver, né? Foi tudo acontecendo de uma maneira natural, e aí eu fui começando a sentir, assim, a coisa começou a fluir naturalmente, assim, né? E aí foi indo legal, assim, eu fui
revisitando assim a história, mas de uma maneira mais leve. Mais leve, mais É, suave, sim, né? sim. A idade, amadurecimento, Sim. né? Verdade. Com o tempo a gente olha tudo de uma Deu para outra economizar maneira. uma fortuna em terapia, viu? É mesmo, Mike? Conte É mais sobre interessante, isso. né? Porque a gente vai mexendo nessas coisas, né? E trazendo sentimentos e memórias, assim. Eu tenho a sorte de ter uma memória muito boa. Então eu lembro de muita Isso é coisa. Isso é verdade. uma bênção, Ah, né? é? Porque Bicho, eu esse não lembro cara, nada. esse cara aqui precisa contratar para fazer um estudo, porque a memória do cara é O HD dele A impecável. mente dele. É mesmo. Cerveja, são as vitaminas da cerveja. Mas acho que tocar nessas coisas do passado foi muito importante. Eu acho que era necessário juntar os quatro, a gente poder estar olhando um no olho do outro novamente e tocar em várias coisas, assim, né? Nunca as coisas são um mar de rosas completamente, né? Toda roseira tem seus espinhos. Então foi muito legal poder furar o dedo nesses espinhos assim e ver o sangue descer assim, né? Como eu falei, economizou-se uma grana violenta de terapia. Revirou tudo. E você, Jair? Olha, bom, já falei, fiquei impressionado com a memória do Mike, porque a minha Ele não. ajudava vocês também a lembrar de coisas, é isso? Não, Nossa, ele, na verdade, ele que lembrava, né? tudo. Que a gente Tudo, falava, ele pô, que eu não lembrava lembrava tudo. disso. Agora, é o seguinte, acho que todas essas experiências foram muito boas, inclusive para fazer um documentário, acho que interessante para as pessoas. Eu acabo ficando numa situação um tanto interessante, porque eu entrei no Balão Mágico depois, Sim, né? no terceiro No álbum, terceiro né? álbum. É. Então, assim, eu não peguei o Fase começo. inicial e tal. Apesar de muita gente apostar aí com muitas pessoas que eu estava lá, né? Em alguns momentos, como, por exemplo, a gravação antológica do Super Fantástico. E eu não Não tô, tá, é. né? Aí eu até costumo brincar nos meus shows e falo assim, a não ser que vocês estejam me confundindo com o Djavan, mas eu era bem menor, entendeu? Assim, pelo fato de eu ter entrado depois e as pessoas terem me colocado de uma maneira muito gloriosa, retroativamente, em alguns períodos do grupo, óbvio que eu não tenho essas memórias, né? E algumas situações que, por exemplo, Toby, Mike e Simone passaram, eu não passei junto com eles, porque eu estava do lado do fã, né? E aí depois, obviamente, quando eu entrei no grupo, o grupo já estava consolidado, já tinha um programa de TV, já era um grupo de mega sucesso no Brasil. Eu acabei me juntando ao grupo de uma maneira também muito bacana, porque marquei também a minha passagem ali pelo Balão, mas muitas coisas ou eu não sabia ou não lembrava. E aí o Mike acabou me lembrando, Toby também, Simone idem. E foi muito legal, assim, para mim, eu tenho uma gratidão, assim, eu tenho gratidão pela história que eu passei com esses dois que estão aqui, mais a Simone, mais todo mundo que trabalhou com a gente. Tenho muita gratidão pelo que me formou como músico hoje, como produtor, enfim, de vários aspectos eu só tenho gratidão. Agora, falando das histórias que vocês recordaram, quero saber de situações e tal, mesmo que não tenha entrado na série, né? O que vocês não lembravam e acabaram recordando por conta desse mergulho, dessa imersão na história do Balão? Tinha coisas que ficaram na memória lá Bom, atrás e quem recuperou foi o Mike, por Como exemplo? o Mike lembra de tudo, eu o acho que não Mike teve vai nada que ele contar. não lembra. Eu tenho uma sorte nessa história toda que meu pai se tornou um fotógrafo durante a época do Balão. Então eu tenho um acervo de mais de 3.000 fotos, né? Uau! Meu pai, o hobby dele era tirar fotografia nessa época. E em muitos dos casos ele anotava. Então por isso eu sei aonde alguns shows foram feitos, algumas datas, locais que a gente estava. Então eu sempre conversava com meu pai olhando esse acervo, né? Então, assim, eu pessoalmente não teve nenhuma descoberta assim nova com a história do Balão, né? Acho que foi bom reviver as coisas, mas nada assim que eu não lembrava exatamente, né?
Sim. E vocês, o que vocês não lembravam e que acabaram lembrando agora com essa produção? Eu também, assim, eu não tenho nenhuma situação muito... Puxa, eu não lembrava e acabei lembrando com o documentário. O que eu posso confessar é que, assim, eu vendo o documentário, né, acabei sabendo de certas situações que eram muito pessoais, né? Por exemplo, como o Toby se sentiu em algumas situações, Sim. o Mike... Assim, Não vou dar spoiler agora, mas né, exato. Um outro Então, colega da produção. sim, porque quando a gente estava ali, nós éramos todos crianças. O Toby também, né? Acho que como eu, não pegou a história toda dos 5 discos, porque ele ficou nos 3 primeiros. Mas o que me surpreende no documentário é ver esse lado das pessoas se relatarem como se sentiram nesses anos que a gente teve de infância, de brincadeira, porque além de trabalhar, a gente brincava muito junto, né? Nós éramos crianças, amigos, e somos amigos do peito, amigos de uma vez. E então, assim, isso me surpreendeu bastante, mas nada assim que eu falasse assim, pô... Fosse algo que viesse à tona. Agora eu lembrei por conta do documentário, entendeu? Tá. Tipo, que eu acho que Foi bacana, interessante assim. para mim ver uma coisa dos anos 80, né, cara? A loucura que foi aquela gravação com o Fábio Júnior, a gente descendo... a gente estava na Floresta da Tijuca, né, cara? E é bem anos 80. Eu estava do lado de fora do carro, sem nenhum tipo de segurança, sem segurando na porta. Cinto, segurando na porta e galho batendo em mim, uma coisa assim que eu virava e falava, cara, eu não ia deixar fazer isso com meu filho, não. Era anos 80, mas é tudo, Inclusive, né? uma pergunta Outros assim. tempos. Exatamente. O que você ia falar, Toby? Não, eu ia falar que, apesar de não lembrar assim de alguma coisa, mas a forma como é contada tudo, tipo, como tiveram a ideia de criar o grupo, né? Isso tudo eu não sabia, como cada um entrou. Como cada um né? entrou, exatamente. O Mike, a história mesmo, assim, dele. A gente fica sabendo vendo, né? E é bem legal, assim, é tipo uma... É incrível, É né? legal, A história que aquela criança carregava já de antes de Sim, entrar, né? E é. tudo que aconteceu depois. É muito incrível. Bom, a gente vai para o intervalo. Vamos fazer agora um rápido rapidinho. intervalo. Deixar agora uma pergunta para vocês responderem na volta. Depois de ver, né, essa produção feita e realizada, super fantástica, a história do balão, o que mudou na avaliação de vocês desse período? Agora, como adultos, como é que vocês olham para aquelas crianças? Respondam no próximo bloco. A gente volta, então, hoje recebendo Toby, Jair e Mike, a turma do Balão Mágico, aqui no Radar. Volta aqui no Radar hoje recebendo Toby, Jair e Mike para a gente conversar sobre essa série que acabou de estrear, a super fantástica história do balão, já em cartaz no Star Plus. Pergunta que eu deixei no ar antes do intervalo é a seguinte: hoje, olhando para essa série pronta, essa produção realizada, em que vocês estavam super envolvidos, como é que vocês, agora como adultos, veem aquelas crianças? Qual a avaliação que vocês fazem? Posso começar? Pode, por favor. Diz aí, Mike. Ok, de uma maneira assim, pessoal, eu vejo com muito amor, muito carinho, mas eu também vejo com... isso é difícil falar, mas eu vejo com uma certa revolta, pessoal, enquanto adulto, de quanto a gente foi feito trabalhar. Claro que pra gente era delicioso, porque pra gente não era trabalho, era tudo diversão. Então a gente estava curtindo. Mas após assistir o documentário, eu pensei, cara, a gente trabalhou pra cacete. E o Jair fala uma coisa no documentário que é muito verdade. Não se tinha limite, né? Era uma coisa descartável. É tipo, olha, vambora, vamos trabalhar isso aí. Se não for vocês, vão ser outros. Então, da minha visão pessoal, eu olho assim e falo, cara, que crianças felizes, que legal, que crianças autoastrais, uma coisa positiva, mas, pô, estão fazendo essas crianças trabalhar pra caramba, né? Então, acho que ficou essa pontinha dentro de mim, assim, de caramba, cara, a gente foi muito explorado, só que como a gente era criança, a gente nunca se tocou, né? Tudo era diversão, tudo era maneiro. Então, talvez não deixou uma marca, assim, ao longo da vida, mas enquanto adulto, eu me questiono se eu deixaria um filho meu trabalhar tanto dessa maneira. Sim. Sim. E vocês concordam?
Ficou para vocês também isso? Concordo. Eu acho que, poxa, olhando lá para essas crianças, Sim. eu acho que era muito bacana, assim, a gente tinha muito amor, assim, para dar, né, para cantar. Eu amava entrar no estúdio, ouvir você faz isso até hoje. Quando você está com uma música pronta, tudo mixada, você vai ouvir sua voz. Isso me dava um prazer, assim, muito grande, muito grande. Vocês não sentiam, né, isso, esse peso de trabalhar horas, esse cansaço? Bom, eu acho que o Mike falou bem, assim, porque eu acho que é uma realidade. Primeiro, acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Que era uma outra época, né? Os anos 80, acho que para todos nós aqui, e talvez você Não, menos, sim. mas assim, acho que para todos nós que vivemos ali os anos 80, a gente sabe que a época era outra. Hoje em dia o mundo mudou muito por conta, acho que, de todas as revoluções tecnológicas, pessoais, né? Conquistas, e tal. Todas né? as conquistas. Então, assim, era uma outra época. Mas eu concordo com o Mike, assim, porque eu acho que isso se manteve. As crianças que trabalham hoje, seja em novela, seja no mundo artístico, seja na música, enfim, elas trabalham bastante, mas hoje em dia tem uma regulamentação um pouco mais cuidadosa em torno disso. Mas mesmo assim, ainda você vê, assim, por exemplo, sei lá, minhas filhas, por exemplo, gostam muito da Larissa Manoela, por exemplo. Atriz. Grande atriz, que deve trabalhar pra cacete também, né? Que deve passar horas fazendo, só que hoje acho que tem um limite mais... É mais rigoroso, mais delineado, né? Um pouco mais cuidadoso. E ali naquela época a gente realmente... foi como, acho que o Mike, não sei se foi o Mike ou o Toby que disse em algum momento do documentário, falou, cara, a gente ficava até às 3 da manhã fazendo Nossa, das insano. 8 da manhã até as 3. Puxadíssimo. Puxado até pro adulto. Eu conto essa história até no documentário, que a gente estava lá no Teatro Fênix, a gente tinha chegado tipo 8 da manhã. Quando deu 15 para as 3 da manhã, alguma coisa assim, meu pai virou e falou, não, cara, não posso fazer isso com meu filho, olha a cara dele, ele tá cansado. E criou-se um clima, né? E meu pai virou para os outros pais e falou, olha, não sei vocês, mas eu vou tirar o Mike daqui agora. Na hora em que ele falou isso, tanto a Claudine... aliás, não foi a Claudine, quem estava lá era sua tia. Tava a Dona Rosa, tava a tua tia e a avó da Simoni. E meu pai falou, não sei vocês, mas eu vou tirar o meu filho daqui agora, porque eles estão aqui desde de manhã. E a gente foi embora, cara, foi uma loucura. E você imagina, né? Mais de 100 pessoas no Teatro Fênix, aquela produção enorme. E meu pai falou, cara, vou levar meu filho por casa. Foi todo mundo embora. E também, assim, eu acho que é importante... Porque, claro que cada um vai tirar uma experiência disso, né? Eu também acho que, em alguns momentos, senti ali, como criança, que tinha um pouco desse exagero, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito. Sim, amadurecimento precoce. Comecei com meu pai, né? E meu pai já tinha carreira, já era o Jair Rodrigues. Isso que eu ia perguntar, quem estava trabalhando mais nessa época? Você ou seu pai? A gente disputava, mas meu pai sempre trabalhou muito e tal, e eu sempre fui muito interessado pela parte musical, como o Toby disse. Sempre gostava de ir para o estúdio, gravar, ver toda aquela movimentação musical, e não é à toa que eu hoje trabalho com música, sigo trabalhando também com música, assim, como o Mike. Toby também? Não, música não. Mas Mas segue arte, trabalhando mas com é arte. Eu trabalhando, cara. Eu passei anos tocando na Europa, montei uma banda grande de bossa nova, depois outra de forró. Então, tenho várias participações em vários discos de várias pessoas. Então, é uma coisa que eu também fiz durante anos e com muito amor. Exato. E eu acho que isso também é uma influência dessa época. Dessa época. Entendeu? Simone também. Enfim, então acho que tem os dois lados, mas falando da minha experiência, a minha gratidão pelo lado positivo e pelo lado nem tão positivo é imensa, assim, sabe? A gente sente esse amadurecimento precoce, né, de crianças que começam trabalhando tão jovens e toda essa transformação. Pela responsabilidade, disciplina, uma né? responsabilidade. É muito legal ver hoje, né?
vocês falando sobre isso, porque a gente sempre pensa, né? O que vai ser dessa criança que está trabalhando tanto nessa idade, uns anos, né? Ela vai construir uma família, ela vai trabalhar com o quê, sabe? Fica essa coisa aí. Você ia completar? Eu ia completar até claro. no começo da sua pergunta, né? Que, tipo, eu olhava um pouco pro balão aí um tempo atrás, eu ainda tinha algumas mágoas, algumas coisas ficavam meio na minha cabeça, remoendo. E agora, como você perguntou hoje, olhando, né, como adulto para aquelas crianças, daí... Mas não sei, durante esse documentário, assim, parece que as coisas vão esclarecendo na cabeça da gente. Tipo assim, hoje eu cuido daquele menininho que ficou lá, entendeu? Olha, você estava trabalhando, você estava numa época difícil, porque os anos 80, vocês começaram tudo, então não tinha nada para organizar vocês, foi uma coisa meio que... Vai fazendo, indo, e as pessoas vão se metendo. Tá dando e certo. Mambembe mesmo, assim, desde pisar no palco, show, tudo. E isso me deixava um pouco, né? Um tempo atrás, teve uma época que eu não queria nem falar muito em balão mesmo? mágico. Tava meio assim, mas aí esse documentário, sei lá, me abriu tudo, assim, e eu acho Passou que a ver com mais carinho, passou, né? Sim, total. E depois que veio até a resposta do pessoal, né? Quando a gente voltou a cantar, fazer uns shows também. E agora com o documentário, nossa, é maravilhoso, assim, maravilhoso. Como é que tá a reação das pessoas? Porque mexer na infância é mexer numa caixinha de imagino. memórias e emoções, né? Como Muito. que tá a reação da galera? Nossa, Cara, tá legal. Eu nunca imaginei que Tá bem ia alto estar como astral, né? ficou. As pessoas estão escrevendo coisas muito bonitas. Muito amor. Isso tem sido muito legal, né, Toby? Isso. As pessoas estão escrevendo coisas muito bonitas pra gente. As pessoas estão... toca na memória afetiva, né? Então, tô recebendo centenas de mensagens diariamente, assim, é tocante. Não, e tem na série um fã ilustre, né? Depoimento de Lázaro Ramos. Muito Tem legal, alguns fãs ilustres, né? Porque... e o Lazinho, acho que dá um depoimento bem marcante para mim, né? Porque essa coisa da identificação das crianças, né, pretas, quando eu entro no balão, acho que isso aconteceu com ele e tal, e é bem emocionante, assim. E isso que eles têm falado, né, o Mike e o Toby, as mensagens são incríveis, porque o documentário traz esse lado, meio que dá uma desmistificada, né, dessa coisa dos astros mirins, mas, ao mesmo tempo, traz as memórias afetivas, traz as emoções, as pessoas se identificam com a emoção genuína do Toby, do Mike, a minha, da Simoni, das pessoas que estão ali fazendo as declarações. Então, é algo muito legal. Eu fico muito emocionado também de ver todas as mensagens que a gente tem recebido. E esse é o lado legal também de ter a rede social hoje em dia, porque você tem essa resposta imediata, né? Imediata, que a gente não tinha na época exatamente. do programa do balão, né? A gente tinha que abrir as cartinhas e ler as mensagens. E falando desses momentos todos que vocês reviveram, qual é o mais marcante para cada um? Às vezes não é nem o mais famoso, né? O auge, o ápice, mas algo que marcou, que vocês levaram para o resto da vida. Eu tenho 2 momentos muito fortes que eu nunca vou esquecer do balão, na verdade 3. O primeiro foi um acidente que a gente sofreu com o balão na primeira chamada do programa. A gente literalmente colocaram a gente num balão, a gente estava voando e tinham 3 helicópteros em volta filmando. E isso causou um já tô efeito tensa. vortex, né? Só de você contar, eu já fico Jogou tensa. o balão para baixo. E a partir daquele momento, nossos pais proibiram a gente de voar em balão solto. Então, o balão tinha sempre que estar amarrado com uma corda. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque era muito novo e eu tinha acabado de entrar no programa do balão de TV. Então, a gente foi fazer essa chamada, né, abertura, e rolou esse acidente. Outra foi uma situação que a gente conversa, que a gente fala no documentário, que foi um show em São Luís, onde os portões foram abertos, foram derrubados pelo público, e aquilo foi muito assustador. E um outro momento muito legal, eu acho que foi quando a gente fazia o Papai Noel.
O Papai Noel nos estádios era uma coisa maravilhosa, porque ali tinha uma vibe que não era só o balão, né? Eram vários artistas que estavam, mas o balão era o ápice. E fazer o Papai Noel era uma coisa maravilhosa. O Maracanã lotado, o Pacaembu lotado. A gente fez esses estádios e era uma coisa de fim de ano. Isso me marcou muito. E, assim, talvez de todas as experiências, eu acho que essas do Maracanã foram as que mais me marcaram. Sim, grandioso, né? Nossa. Eram eventos de muita gente, né? Sim. E de vocês, momentos marcantes? É esse do que o Mike falou aí, do primeiro do balão pousando, também me marcou bastante. Eu já fiquei marcada também. Que tenso, Nós né? estavam caindo, né, cara? Caindo! Então, sendo na empurrado verdade, para foi baixo, assim, né, a gente Mike? era para descer. Nossa. Já tinha gravado Tá. tudo, então vamos descer tranquilinho. Só que os helicópteros continuavam perto. Uhum. E aquele vento fazia o helicóptero voar, né? Andar, Sim. não parar. Balão. Aí, inclusive, eu lembro de uma cena que eu olhei entre os frisos assim da cesta Aham. e eu vi uma cerca de arame farpado assim. Nossa! Eu vi ela e a gente indo, o balão A gente estourou a cerca, bateu, estourou e foi, não Meu continuou. Nossa. Mas não aconteceu nada, assim, foi tudo depois, né? Bom, mas Mas um como- risco imenso, né? Sim, É. mas como era tudo a primeira vez, a primeira né? vez. Depois que descobriram, não, o helicóptero não podia estar voando. Não, né? mas é melhor não. Vamos. É. Olha, eu não estava nesse, Tá. É, não. nesse incidente. Não aí. estaria marcado também. Não teria me marcado. Mas eu também tenho algumas passagens bem marcantes. Eu sei que a primeira foi... A minha primeira cena marcante foi quando eu fui ao programa do Balão Mágico com meu pai. Eu tinha gravado uma música com meu pai. Já tinha gravado duas, mas uma música que acabou me levando a ser convidado para ingressar no grupo, que era uma música italiana chamada Io e Te. Eu e Você, em italiano. E aí eu fui com meu pai no programa do Balão, sem estar ainda no Balão. Então eu fiquei... Isso me marcou muito, porque eu era muito fã deles. Então eu vi o Todd, legal o Mike, isso, a Simone, o Fofão, o Castrinho, enfim. Não sei se o Castrinho estava já, mas enfim. Eu fiquei encantado com aquilo lá e não sabia que pouco tempo depois estaria com os caras lá. Então eu era muito fã dos caras aqui. Preciso até preciso renovar os autógrafos. Que isso, a gente que O tem que Mike vai ser pegar. difícil porque ele está indo lá para o Tocantins. Mas, Tô indo E aí- pro Não, rapaz. me dá seu autógrafo de novo. Aí é o seguinte, e uma outra coisa marcante que me aconteceu, que acho que tem a ver com aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, de ser uma outra época, mas eu lembro que quando eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fui fazer com eles foi essa cena que o Mike falou com o Fábio Júnior, do clipe da música Amigos do Peito, que a gente fazia dentro de um especial da Globo de fim de ano. E foi uma das primeiras coisas que eu fui fazer com eles. E quando cheguei lá, eu era muito tímido, porque estava com Seus o ídolos. Michael Jackson, o Stevie Wonder, saca? O Tom Jobim, tudo do meu lado ali, né? O Fábio Júnior. E aí é o seguinte, pô, eu fiquei mega tímido. E na época, né, o Vanucci era o diretor, não era o diretor do programa diário, era o diretor desse Especial. especial. E aí eu lembro que o Vanucci, quando a gente começou a filmar aquela cena ali do Calhambeque e tal, eu estava ali atrás, né, o Mike para fora do carro, segurando na porta. Eu estava, acho que, do lado do Toby atrás e a Simone do lado do Fábio Júnior na frente. E eu estava meio quietinho ali ainda, né? Tava assim, pô... Cheguei agora, vou começar a jogar essa bola agora e tal. E aí, a primeira vez, ele gritou, corta, falou comigo, você tá muito quieto aí, precisa animar mais, porque senão você fica diferente dos outros. Aí, segunda vez, mesma coisa, né? Soltei um pouquinho, aí, beleza. Na terceira ou quarta vez, veio aquele esporro. Um esporro, e assim, na frente dos meus ídolos. e tal. Imagina. Isso eu conto porque é o seguinte, podia ter me marcado de uma maneira muito traumática e eu ter me afastado desse universo. Mas alguma coisa ali me aconteceu e eu acho que é sempre importante você entender que para cada pessoa acontece de um jeito,
que ali eu perdi a minha timidez na marra. Eu perdi na força, Sim. no Tenho grito. que me No soltar. grito. Botado para fora do carro também. Exato. Tem que ter botado pendurado fora do carro também. Aí é o seguinte, aí depois, obviamente, na continuidade do especial, me soltei, enfim. Aí o Vanucci também ficou mega meu amigo. Mas aquilo ali me marcou porque eu entendi, e eu sei disso hoje em dia. Foi aquele momento que eu perdi ali a minha... Tem gente que conta o evento da perda da virgindade. Eu perdi a minha timidez. Ali, naquele Ali. dia. Eu perdi a timidez ali, aí a partir dali foi que Foi foi. só alegria. Mas teve esse lado, né, do tranco, mas teve também o lado do aprendizado, de falar, cara, esse é um universo que meu pai Que eu vive, estou. que eu gosto e que eu tenho que me adaptar. Muito bem. Poxa, então esse presentão está disponível no Star Plus, é isso? Para todo mundo assistir, conferir, revisitar e conhecer também, porque vocês vão conquistar fãs novos Sim. agora, né? E cada pessoa que entrar vai querer saber o que cada um está fazendo hoje, então vamos falar o que cada um está fazendo hoje para os nossos ouvintes também, né? Para quem não sabe. Ah, legal. Eu mexo com artes visuais, né? E eu tô com umas obras em exposição numa galeria no Beco do Batman, aqui em São Paulo. Legal. Né? A galeria chama Zive. E até quero convidar todo mundo para ir lá, conhecer meus trabalhos. Né? Muito legal. Inclusive, já tem um projeto para daqui a um mês que eu conversei lá. Parece que vai ter uma sessão lá do Mundo de Toby. O Olha mundo de que Toby. legal. Que tem a ver um pouco até com... Né, Sim. vai ser o gancho até do documentário. Sim. Assim. E as Porque- redes sociais também, Tobi. As redes sociais é Toby_Vime. Muito bem. Jair Jair? Oliveira. Bom, eu né, tô morando fora do país já há algum tempo, já há quase 6 anos, mas sigo fazendo, né, meu trabalho na música e tal, como produtor, como compositor, como arranjador. Fiquei sabendo que minha irmã veio aqui e me elogiou bastante, né? Preciso Sim, depositar a gente esse sempre toca Pix. essas produções aqui. Exato. E, assim, estou preparando um disco novo, porque, além do documentário, eu tive a honra de também fazer um pouco da trilha Da trilha, original, né? Legal. Da trilha original da Super Fantástica História do Balão. E fiz através de uma plataforma que eu montei também lá fora, nos Estados Unidos, onde eu convido vários produtores musicais, que é uma plataforma chamada Marshmelody. Então, eu tenho feito meus trabalhos, vou lançar meu próximo disco nesse esquema. Quando eu tiver com ele pronto, eu volto aqui para ver se favor. vocês gostam de alguma coisa. Por favor. E as minhas redes sociais, eu tô como Jair Oliveira, @Jair Oliveira, porque na época eu não consegui pegar o Jairzinho, mas eu tô lá como Jair Oliveira, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, todas as redes sociais, se quiser, é só entrar em contato. E aí, Mike? Bom, eu passei 20 anos fora do Brasil, voltei para o Brasil, me especializei em reflorestamento, então eu trabalho com reflorestamento. Até o fim do ano eu estou lançando mais um livro. Eu editei livros na Inglaterra e agora vou começar a fazer esse trabalho no Brasil. E estou muito dedicado ao kitesurf. Eu até estou indo para o Nordeste agora porque a temporada vai começar. Que E maravilha. redes sociais me acham no Mike_Biggs_Art. E tô tocando o projeto do longa da história da vida do meu pai, né? Que tá sendo bem interessante, né? Tá consumindo muito tempo e mexendo com muitas emoções, assim. E a gente ainda tá decidindo se vai ser o longo ou o seriado. Então, tá sendo um momento bem interessante. Muito bom. Legal. E eu só queria complementar, porque a gente falou muito do Balão Mágico, e eu sigo também fazendo muitas coisas para o universo infantil, familiar, que com a minha esposa, né, com a Tânia Calil, e as nossas filhas, de uma certa maneira, a gente tem um projeto chamado Grandes Pequeninos. Uhum. Tem um canal no YouTube, que tem lá quase meio milhão de inscritos, Sim. e a gente faz muitos shows e estamos preparando o 4º disco dos Grandes Pequeninos. E é muito legal que muitas vezes a gente vai nos shows e os pais falam assim, olha, eu acompanhava você no Balão Mágico e agora os meus filhos estão eu te tenho um acompanhando nos sobrinho Grandes que ama. Pequeninos. Meu sobrinho ama, E o ama. louco
a minha sobrinha não sabia de nada É e verdade. conheceu o Que Jair no legal. show dos Grandes Pequeninos. É verdade. E foi um barato, porque ela não sabia nada do balão mágico, né? E aí, quando ela conheceu o Jair, aí a gente apresentou o balão para ela, né? Que muito legal, legal isso, isso, né? é, Olha muito só, legal. que doido. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui no Radar e convidando todo mundo a assistir, então, a super fantástica História do Balão em cartaz no Star Plus, 3 episódios deliciosos. Obrigado, quero Obrigada. agradecer a vocês. Obrigado, gente. Para todo mundo que está ouvindo, para conhecer um pouco mais da nossa história, agradecer o carinho, aproveitar e agradecer o carinho que está tendo com a gente, que isso é uma coisa maravilhosa, que se eu pudesse retribuir mais ainda, eu faria. Muito bem. Vamos agradecer a Simoni também, né? Que não Sim, pôde estar aqui. também. Isso, é. Está se Bom, recuperando. eu quero agradecer Lorena, Roberto, todo o pessoal aqui da equipe da Nova, os ouvintes. Mike, o Toby, eu vou dar um abraço aqui. Um grande abraço para você. Olha, boa viagem. Ó, descansa, meu irmão, se estiver cansado. Né? Se Bom, cuida ele é aí. aventureiro, ele já sabe. Ele para, dá aquela descansada. Mandar um beijo também para Simoni, né, que passou e tem passado ainda por essa situação, né, um pouco mais delicada com a saúde dela, mas graças a Deus parece que já tá bem melhor. Então, um beijo para ela também. E assistam aí o documentário na Star Plus. Muito bem. Gente, quero agradecer vocês todos, quero agradecer o convite de estar aqui, agradecer esses meus irmãos que a vida me deu, agradecer a mim por estar vivo até hoje e conseguir estar dando esses depoimentos, e muita positividade, muito amor, saúde para todo mundo, gente. Bola para frente. É isso aí. Everybody, I love you.